Olá, pessoal! Nós estamos de volta e na nossa aula do dia de hoje nós vamos falar de dois temas importantes a respeito da geografia do estado do Rio de Janeiro, que são lá o solo e a vegetação. Bom, a nossa primeira tarefa, então, é nós tentarmos entender o que é que nós estamos chamando de solo. Solo tem uma classificação dupla, dependendo lá de qual ciência nós estejamos falando. Nós podemos pensar, por exemplo, em solo sob o ponto de vista da geologia. E para a geologia, solo é a rocha, que comumente a gente chama de pedra, né? É a rocha suficientemente degradada, ou seja, quebrada em partículas, né? Em sedimentos. Por um outro lado, para nós, na geografia, solo é a rocha suficientemente degradada e com vida microbiana e, portanto, com quantidade de nutrientes capaz, então, de servir para atividades econômicas, como a agricultura e como a pecuária. Bom, nesse sentido, quando nós olhamos o estado do Rio de Janeiro, nós temos, via de regra, solos pobres e ácidos. O solo pobre, porque não tem uma grande quantidade de nutrientes e, portanto, o estado do Rio de Janeiro, tradicionalmente, não é um estado que seja um grande produtor, né, nem na agricultura e nem na pecuária. Observe lá que esse solo pobre faz com que, em boa parte das vezes, nós não tenhamos condições de praticar uma agricultura e uma pecuária de alta qualidade. Por um outro lado, os solos são ligeiramente ácidos. O problema é que quando um solo é ácido, em presença da água da chuva, que também é ligeiramente ácida, ocorre a dissolução muito rápida dos sais minerais presentes no solo. Resultado, a vegetação, as plantas, têm uma dificuldade de absorver esses sais minerais, o que caracteriza, então, um solo como de baixa qualidade. Professor, tem exceção? Tem exceção, pessoal. Ao longo do Vale do Rio Paraíba, que vai em direção a São Paulo, nós temos um solo chamado solo de terra roxa. Ele é formado lá por basalto e diabásio e ele é um solo considerado muito fértil e argiloso. Então é a exceção do estado do Rio de Janeiro. Cidades, por exemplo, como Campo dos Goytacazes, Itaperuna, Cantagalo, são cidades que são abastecidas por solo de terra roxa, basalto e diabásio, que dá uma coloração avermelhada ao solo. O problema é que os primeiros italianos que começaram lá a trabalhar na cultura do café ao longo do Vale do Paraíba, eles disseram que a terra era rossa, que em italiano significa vermelho. O brasileiro, né, traduziu isso para roxa, e aí o termo ficou. O solo de terra roxa é uma exceção. Legal? Então vamos botar isso no quadro para você. Então, pessoal, nossa primeira matéria do dia de hoje é a respeito de solo. Observe lá que solo tem uma definição diferente, né, para a geologia do que para a geografia. Para a geologia, solo é a rocha suficientemente degradada. E para a geografia, solo é a rocha suficientemente degradada e com vida microbiana. O que acaba ensejando a potencialidade da utilização desse solo para aplicação aqui, tanto na agricultura quanto na pecuária.
Legal? Portanto, o que nos interessa, né, é a caracterização da geografia, onde solo é a rocha suficientemente degradada e com vida microbiana e, portanto, com potencialidade para utilização econômica na agricultura e na pecuária. Ok, professor, mas como é que funciona o solo do Rio de Janeiro, né? Então, os solos do estado do Rio de Janeiro, via de regra, são solos pobres e ácidos. Você se recorda lá daquela tabelinha de potencial hidrogeniônico, né? O pH lá da escola, né? Vamos lembrar? De 0 a 7 é ácido, 7 a 14 é uma base. Como os solos são ligeiramente ácidos, eles dissolvem rapidamente em presença da água da chuva os sais minerais hidrossolúveis e, portanto, dificultam ou impedem a absorção pelas plantas desses sais minerais e, portanto, não tem grande potencialidade para agricultura e pecuária o Rio de Janeiro. Mas tem uma exceção, né? Então, qual é a exceção? A exceção no estado do Rio de Janeiro é o solo de terra roxa, formado pela decomposição de duas rochas, chamada de diabásio e basalto, que dá a coloração avermelhada. Esse solo de terra roxo é um solo rico em nutrientes, é um solo, via de regra, profundo e é um solo argiloso. E, portanto, muito propício à agricultura e à pecuária. Professor, onde é que a gente encontra isso no estado do Rio de Janeiro, Em cidades como Campo dos Goytacazes, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Cantagalo, etc. Tudo bem? Portanto, observe que o estado do Rio de Janeiro, ele não é um grande estado produtor de alimentos, nem na agricultura e nem na pecuária. Em Itaperuna, por exemplo, é um grande produtor de arroz e de pecuária leiteira. A produção de arroz se chama risicultura, Em Campo dos Goytacazes, nós já tivemos uma importante indústria ligada à cana-de-açúcar e à produção de cachaça, garapa, rapadura e álcool, o nosso etanol. Em Cantagalo você ainda tem uma pecuária leiteira, mas observe que o estado, via de regra, não é um estado grande produtor, dada a qualidade ruim de boa parte do seu solo. Bom, mas nós precisamos entender também a área de vegetação do nosso estado. E nós temos aí 3 conjuntos vegetativos no nosso estado, A floresta tropical úmida, também chamada de Mata Atlântica, a área de manguezal e a área de campos limpos. Nós precisamos falar, então, primeiro, da área de floresta tropical úmida, que nós chamamos aqui de Mata Atlântica. Essa área de Mata Atlântica, ela originalmente falando, ela ocupava a imensa área da faixa litorânea do nosso estado, portanto, a área de planície litorânea, a área das baixadas fluminenses, e ainda ocupa hoje parte da área de planaltos e serras do leste e sudeste. Nós vamos observar que essa vegetação ela é chamada de tropical, porque ela fica lá entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, quais são as características, Observe, pessoal, que a vegetação
ela é sempre uma adaptação ao clima. Há uma relação simbiótica entre clima e vegetação. O clima determina a vegetação e alterações na vegetação têm o condão de alterar o clima. Então, como o clima no nosso estado do Rio de Janeiro, sobretudo na área das Baixadas Fluminenses, é um clima quente, com chuva concentrada no verão, inverno relativamente seco, mas com índice pluviométrico elevado, o que acontece com essa vegetação? Primeiro, a floresta tropical vai ser latifoliada. A palavra lati significa grande, foliado, folha. Portanto, folhas largas. As folhas são muito largas para poder colocar o excesso de água para fora mediante transpiração. Por um outro lado, não há competição entre água no solo. Resultado, a vegetação é densa. Via de regra, ela é formada por árvores de médio e de grande porte. A gente vai poder observar que esse tipo de vegetação tem uma grande biodiversidade. Ora, biovida, Então, uma grande diversidade de vida animal e vegetal. Portanto, é uma vegetação chamada de complexa, Com várias espécies vegetais. Bacana? Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Então, nós temos aqui, primeiro, a nossa floresta tropical úmida, também conhecido como Mata Atlântica. E por que desse nome, professor? Porque no passado, a área da floresta tropical úmida, ela ia do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, pegando toda a área litorânea do Brasil, portanto, fronteira com o Oceano Atlântico. Então, era chamado de uma Mata Atlântica. No estado do Rio de Janeiro, ela vai desde Paraty até o norte do estado, em Campo dos Goytacazes. Primeiro, é uma vegetação latifoliada, de folhas largas, É uma vegetação de árvores médias e de grande porte. É uma vegetação extremamente densa. É uma vegetação com grande biodiversidade. Grande quantidade de espécies animais e vegetais e, por isso, ela é chamada de complexa. Tudo bem? Observe lá, então, de novo para você, o primeiro conjunto vegetativo do nosso estado é uma floresta tropical úmida, de Mata Atlântica, latifoliada, de folhas largas, de árvores médias e de grande porte, densa, com uma grande biodiversidade, portanto chamado de vegetação complexa. Biodiversidade tanto de animais quanto de vegetais. No entanto, pessoal, qual é o problema da Mata Atlântica? É que ela está na faixa litorânea do nosso país e do nosso estado. E a gente sabe que a ocupação territorial pelos portugueses a partir de 1500 se deu exatamente nessa faixa litorânea. Aliás, se nós traçássemos lá aquele antigo Tratado de Tordesilhas, que dizia que as terras a leste pertenceriam a Portugal e a oeste pertenceriam à Espanha, a maior parte das indústrias no Brasil, a maior parte da urbanização das cidades e a maior parte da população brasileira se encontra na faixa litorânea. Resultado, essa faixa litorânea sofreu uma forte pressão pela expansão urbana, pela ocupação populacional, pelo desenvolvimento industrial e, sendo assim, é uma área que sofreu uma forte degradação. No nosso estado, não é diferente.
Boa parte da vegetação de Mata Atlântica foi completamente destruída à medida em que o estado do Rio de Janeiro ia se industrializando, ia se urbanizando, ia se tornando um estado mais populoso. Tudo isso, né? A construção de estradas, de ferrovias, de indústrias, de cidades, ocupação humana, de uma forma geral, acabou degradando o meio ambiente, né? Hoje, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, dizem que só existem 12% de vegetação nativa de Mata Atlântica no Brasil. E aí, a gente vai poder perceber que dentro do estado do Rio de Janeiro, a maior parte da Mata Atlântica está na área sul do estado, que pega a Costa Verde ali, né? Pegando Mangaratiba, depois Angra dos Reis, até Paraty. Tudo bem? A maior parte está exatamente nessa região. Então vamos lá, vamos conferir o nosso material. Então, pessoal, de um modo geral, né? Os solos fluminenses são relativamente pobres, são solos ácidos e com poucos nutrientes. No Vale do Paraíba, é a exceção, né? Eu tenho um solo de terra roxa. E no norte e noroeste do estado, em Campos, Cantagalo, Cordeiro e Itaperuna, são os solos mais próximos lá para a prática agrícola. A gente vai perceber a vegetação do nosso estado. Nós temos lá uma floresta tropical úmida, de Mata Atlântica, a presença dos mangues e também dos campos limpos, formados lá pela destruição da vegetação nativa. A floresta tropical úmida, chamada de Mata Atlântica, ela é latifoliada, de árvores médias e altas, densa, com grande biodiversidade e é o bioma mais devastado do Brasil. No estado do Rio de Janeiro, só restam 10% da vegetação nativa do nosso território. No Brasil, na média, nós temos 12% de vegetação restante. Observe aqui que em sua fase original era a segunda maior floresta tropical do Brasil e uma das mais ricas em biodiversidade do mundo. No passado, ela ocupava todo o litoral brasileiro, indo desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. A Mata Atlântica foi intensamente degradada por vários motivos, né? Primeiro, a ocupação urbana, mais da metade da população brasileira habita a área da costa do país, a crescente urbanização e industrialização, a produção cafeeira, o nosso estado teve um grande plantio de café ao longo do Vale do Paraíba, e a própria extração do pau-brasil, desde a chegada dos portugueses em 1500. Observe aqui a vegetação, né, de Mata Atlântica, né? Observe lá uma vegetação, né, latifoliada, densa, com árvores médias e altas, com grande biodiversidade de vegetais e animais. E importante, a área, né, de vegetação, ela também é área importante para a formação de mananciais. E, portanto, lembrando lá, né, que a raiz das árvores, a vegetação, ela permite uma taxa maior de infiltração de água no solo, formando o que nós chamamos de lençóis freáticos, que são depósitos de água subterrânea. Esses lençóis freáticos é que muitas vezes abastecem as cabeceiras dos rios, que dão origem, né, aos mananciais de água disponíveis para a população. Um exemplo interessante para você é que ao longo, né, do século XIX, nós tivemos uma forte devastação ambiental no entorno da cidade do Rio de Janeiro para lenha, basicamente servindo de combustível para a fabricação de alimento, né? Servia lá o fogão de lenha. Tanto que toda a área do maciço da Tijuca é hoje uma floresta de segunda geração. Dom Pedro II mandou reflorestar, né, o maciço da Tijuca
porque o Rio de Janeiro estava ficando sem água. Isso porque, quando eu retiro a cobertura vegetal, automaticamente a taxa de infiltração de água no solo diminui. E por que diminui, né? Porque a água tem um caminho mais rápido para escoar superficialmente. Resultado, a água se infiltra menos, forma menos lençol freático, menos água na cabeceira dos rios e nas áreas de nascente. Dom Pedro II manda reflorestar o maciço da Tijuca para recompor a capacidade hídrica do Rio de Janeiro. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro e boa parte da Baixada Fluminense não tem, né, no maciço da Tijuca, a sua fonte de água. A água vem basicamente do rio Guandu. No entanto, no século XIX, a cidade do Rio de Janeiro estava ficando sem água, dado o processo de desmatamento. Legal? Portanto, questão de desmatamento não é uma preocupação somente sob o ponto de vista da preservação da vegetação e dos animais, que já são por si só extremamente importantes, mas diz respeito também à nossa qualidade de vida. Se a gente desmata, a área disponível, né, para ter nascentes ou formando lençol freático tende a diminuir porque a infiltração no solo diminui. Legal? Bacana? Além disso, nós temos um outro problema, né? Quando a gente desmata, sobretudo em área de encosta, há um grande risco de um fenômeno que nós chamamos em geografia de movimento de massa. No Rio de Janeiro, é conhecido como desabamento ou ainda barreira. Quando quer uma queda de barreira, é uma queda de encosta. Essa encosta cai por vários fatores. Pode ser lá provocado pelo acúmulo de lixo na área de encosta, que vai pesando. Pode ser no período do verão, onde o solo fica muito encharcado, já que eu tenho chuvas constantes. Pode ser lá em virtude da própria lei da gravidade, quando a inclinação é muito alta, né? Automaticamente aquela encosta tende a escorregar, tende a desabar, é movimento de massa, mas ocorre muito por desmatamento, porque quando eu tenho a vegetação, a copa das árvores protege o solo da água da chuva que provoca erosão pluvial. É uma erosão provocada pela água da chuva. O tronco das árvores com as suas raízes ajudam a dar sustentação ao solo e a vegetação tira parte da água do solo para seu próprio processo vital. Além disso, as raízes ajudam a infiltrar a água no solo. Quando eu retiro a cobertura vegetal, o solo fica exposto. O risco, então, é de desabamento. O solo fica encharcado diante de uma encosta com um grau de inclinação muito alto e aí há os profundos desabamentos com mortes aí seguidas no estado do Rio de Janeiro. Legal? Então vem para cá. Observe aqui a Mata Atlântica, né, em 1500 e a Mata Atlântica em 2007, né? Observe lá que o estado do Rio de Janeiro, que está aqui, né, nessa face aqui, tem ainda um pouco de Mata Atlântica, mas apenas 10% do que tinha no passado, né? Se a gente pegar aqui o mesmo ponto, o estado do Rio de Janeiro era totalmente formado, né, por Mata Atlântica. Bom, aqui o Atlas dos remanescentes da Mata Atlântica. Observe que a maior parte da vegetação está no sul do estado, né, na região de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba. Nós ainda temos um pouco de vegetação na área serrana, né? Essa área aqui que pega Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, né? Mas observe que a faixa litorânea aqui de Campo dos Goitacazes, né, até a região metropolitana do Rio de Janeiro, foi praticamente devastada como um todo, toda a área de Mata Atlântica dessa região. Bom, o panorama, né, no Rio de Janeiro, os dados aqui até o ano de 2014, né, é que nós temos os municípios que mais desmatavam, né? Resende, Vassouras, Piraí, Rio de Janeiro, Itaboraí, Trajano de Moraes e Araruama foram aqueles que provocaram a maior devastação ambiental no nosso estado, na Mata Atlântica.
Eu tenho um segundo conjunto vegetativo, pessoal, que é a área de mangue. Observe que a área de mangue, ela ocorre lá na área litorânea e na transição entre um rio e a área de oceano. A área de manguezal é um tipo de vegetação muito adaptada a ter as suas raízes fincadas em solo submerso. Portanto, que ele está completamente submerso dentro d'água. Nós temos uma vegetação que forma raízes muito entrelaçadas entre si. É uma vegetação higrófila, portanto, que tem as suas raízes mergulhadas em água, fazendo transição entre a água doce e a água salgada. E a parte do manguezal ela é muito importante para o ecossistema marinho. Muitos biólogos marinhos calculam que até 40% da vida dos oceanos nasce na área de manguezal. Porque aqui você tem a maré, que demora mais ou menos aí entre 8 e 12 horas para subir, e a metade do tempo para vazar. Resultado, a água do mar traz consigo material orgânico, resto de peixes, animais e plantas mortas. A área do manguezal funciona como um filtro, boa parte desse material fica preso no manguezal e entra em decomposição. Por isso que o mangue, às vezes, tem um odor muito forte e desagradável para boa parte das pessoas. É um material orgânico em decomposição. A gente vai observar, no entanto, que ali eu tenho o início de uma cadeia alimentar, que começa com o plâncton, portanto, o zooplâncton e o fitoplâncton, que vai servir de alimento para as pequenas espécies e estas para as maiores e sucessivamente. Portanto, a área do mangue é considerada um berçário natural. Nasce mais ou menos 40% da vida dos oceanos por ali. A gente vai observar que o lançamento de esgotamento sanitário in natura, que é o esgoto tirado das casas sem qualquer tratamento e lançado em rios e na área de baías, como a Baía da Guanabara, acaba criando uma superfertilização na área de mangue. Então, muitas vezes, o odor mais acentuado é porque você tem muito material orgânico vindo de descarga sem tratamento dos domicílios no entorno dessa área. A gente vai observar que isso contribui significativamente para a poluição da área de manguezal. Destruir o manguezal é um problema, porque eu destruo um ecossistema que é fundamental para a vida marinha. O manguezal no Rio de Janeiro vem sofrendo pressão, professor? Vem, sobretudo lá pela construção de condomínios à beira-mar, ou próximo da área de beira-mar, atividade de turismo descontrolado, muitas vezes desmatamento para abertura de cais de porto improvisado para pescadores artesanais ou comerciais, o avanço da indústria imobiliária, tudo isso vem destruindo parte do manguezal. Então vem para cá. O manguezal, também chamado de mangue, é um ecossistema costeiro de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. Na área do estado do Rio de Janeiro, as margens da Baía de Guanabara, as enseadas da Barra da Tijuca, a desembocadura de rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde haja encontro de água de rio com a água do mar, você vai encontrar o manguezal. Dentro dos limites do estado do Rio de Janeiro, as áreas mais extensas de manguezal são a foz do Rio Paraíba do Sul, a Baía de Guanabara, Sepetiba e Angra dos Reis. Por definição, como dissemos, o manguezal é uma zona úmida, um ecossistema costeiro, de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, característico de região tropical e subtropical e sujeito à mudança da maré cheia e maré vazante. Na Baía de Guanabara, do estado do Rio de Janeiro, esse ecossistema apresenta uma grande extensão, apesar do intenso processo de degradação que sofre devido à ocupação irregular e o despejo
ilegal de esgoto. Aqui, então, nós temos a área de manguezal, né? Uma vegetação higrófila, cujas raízes, né, estão mergulhadas na água, estão assentadas na água, né? É uma vegetação densa, muito entrelaçada, que funciona como um filtro natural dos oceanos e, ao mesmo tempo, o início da cadeia alimentar nos mares. Bom, nós temos aqui, então, a área de manguezal e de restinga, né, de Grumari e também da Ilha do Fundão, ao longo da linha vermelha. Bom, eu tenho finalmente, pessoal, né, os campos limpos, né? Os campos limpos, no passado, foram área de floresta tropical atlântica, de floresta tropical litorânea, de mata atlântica. Com a devastação, essa floresta faz com que os solos estejam expostos o tempo inteiro à ação erosiva da água da chuva e do vento. Resultado, a tendência é que os solos venham a ficar mais pobres. E aí, nesse solo mais pobre, o que começa a crescer é uma vegetação rasteira, molenga, na média com menos de 50 centímetros, que nós chamamos de campos limpos. É formado por gramíneas. Para você lembrar o que é uma gramínea, basta você lembrar do capim. A grama do campo de futebol e o capim são parentes próximos, são gramíneas, né? Então, o que cresce é uma vegetação molenga, rasteira, de menos de 50 centímetros, uma vegetação muito homogênea, com pouca biodiversidade, né? Que está em cima de um solo empobrecido. Bacana? Confere aqui. Então, eu tenho os campos limpos, né? Que é uma vegetação rasteira, com menos de 50 centímetros, formado por gramíneas, de pouca incidência de vegetal complexo, como árvores, por exemplo. Então, aqui, uma imagem de campos limpos do nosso estado. A gente vai encontrar isso em grandes extensões do nosso estado, na região de Campo dos Goitacazes, esses campos limpos são muito comuns. Outra forma de vegetação presente no estado do Rio de Janeiro é a restinga. Ela é principalmente ocorrente na região dos lagos, né? A restinga se refere a uma vegetação corrente sobre a área de depósito arenoso, característica do litoral brasileiro. Essas áreas vêm sofrendo pressão por conta de uma ocupação desordenada e o avanço de empreendimento imobiliário. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, em 2008, o decreto 41.612, definindo de forma detalhada o ambiente de restinga, o que vai ajudar a evitar o surgimento de novos empreendimentos nessas áreas no estado do Rio de Janeiro. E aqui, a restinga da Marambaia, né? Observe que ela é um ambiente costeiro, uma vegetação rasteira, pouco complexa, né? Que faz a transição, né, entre o mar e uma área, né, de baía, de lagoa. Observe lá que ela está dentro, né, de um tipo de componente de solo bastante arenoso, né, formando, portanto, bancos de areia com pouca vegetação, de pouca complexidade. Bom, pessoal, vamos ver lá como é que poderiam ser cobrados aí, né, na nossa prova, os temas que a gente trabalhou até agora, né? Em 2015, a Consulplan para a Prefeitura de Duque de Caxias perguntou assim: são dados corretos sobre o município de Duque de Caxias, exceto, eu quero aquele que não faz parte. Duque de Caxias possui clima tropical. Verdadeiro. Está inserido no bioma de Mata Atlântica. Verdadeiro. É abrangido pela bacia da Restinga de Marambaia. Falso. Caxias não faz fronteira com área de mar, não tem restinga. Faz limite com municípios de 3 regiões do estado e com a capital. Verdadeiro. Portanto, o incorreto aí é a nossa letra C.
Próxima questão. 2011, VUNESP de São Paulo, prova para soldado da Polícia Militar, diz assim: a questão está relacionada à imagem de um deslizamento no estado do Rio de Janeiro em 2011. Então está mostrando lá uma encosta, né? O desabamento. Lembrando que deslizamento também pode ser chamado de escorregamento. Também conhecido como movimento de massa. E que no estado do Rio de Janeiro às vezes é chamado de barreira. Ou ainda de queda de encosta. Tudo bem? Então essa foto aqui é de uma área de encosta em Angra dos Reis. Observe lá que ela tem um plano muito inclinado, né? Uma área de encosta, portanto sofre a influência direta aí da força da gravidade. Embora seja uma área florestada, é uma área que no verão o solo fica muito encharcado, né, a depender das chuvas constantes, e aí num determinado momento houve o movimento de massa, houve o movimento de queda da encosta. O deslizamento observado na foto ocorreu em que domínio morfoclimático? Lembre-se, pessoal, né? Quando a gente fala de domínio morfoclimático, a palavra morfo significa forma e, portanto, se refere ao relevo. E climático se refere ao clima. Então, observe. Primeiro, é na área de cerrado? Não, o estado do Rio de Janeiro não tem cerrado. Mata das Araucárias? O estado do Rio de Janeiro não tem mata de araucária. Das pradarias? Também não. Das caatingas? Também não. Da área de mares de morros. Lembra que a gente falou que a área litorânea do estado do Rio de Janeiro tem um relevo chamado de mares de morros, também conhecido como meias laranjas ou mamelonar. Terceira questão, dono de belezas naturais exuberantes, o Rio de Janeiro tem na Floresta da Tijuca uma de suas glórias. Na Floresta da Tijuca podemos encontrar preservadas as áreas de Mata Atlântica, né, pessoal? Portanto, gabarito aqui, a nossa letra D de dado. Conferindo o gabarito, C, E e D, podemos assim, pessoal, encerrar essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!